10h05. Na coluna RH desta segunda-feira, o professor Bruno Bus fala sobre a falta de talentos nos setores de RH e as consequências deste fenômeno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Boa semana. Obrigada, Bruno. Então, vamos lá. Fale um pouco sobre a falta de talentos disponível aí no mercado de RH. Luciana, é muito interessante esclarecer para os nossos ouvintes que hoje nós vamos falar sobre os profissionais que atuam no setor de RH. O pessoal entende muitas vezes que é o RH contrata, é o RH que faz o processo de recrutamento e seleção, então nós vamos falar dos profissionais que atuam nas empresas. Não, são os profissionais que atuam nesse setor, tá? É bem importante frisar isso aí, até para que os ouvintes se posicionem e entendam o que a gente vai comentar. Saiu uma pesquisa no final do ano passado do Instituto BCG, que é um instituto internacional, e eles fizeram uma pesquisa aqui no Brasil para constatar o nível de qualificação dos profissionais de RH dentro das empresas de pequeno, médio e grande porte. E foi constatado que 71% dos gestores empresariais estão preocupados com a qualificação profissional das pessoas que trabalham como assistentes de RH, como gestores de RH iniciantes. E esse é um dado preocupante porque ele tem diversas consequências negativas no mundo empresarial. A falta de qualificação do profissional que faz a gestão de pessoas, que faz o recrutamento e seleção do pessoal e que faz o acompanhamento do profissional, tanto na entrada deste quanto no acompanhamento geral na empresa. Então essa pesquisa foi bem interessante para a gente passar alguns aconselhamentos importantes para os nossos ouvintes hoje. Mesmo porque este é um setor de grande importância numa empresa. Ele é a raiz, né? Porque uma vez que o profissional de RH está posicionado na empresa, ele é o responsável por contratar as outras pessoas que farão o trabalho dentro da organização. Então, esse profissional precisa estar preparado para a mudança do comportamento do trabalhador atual, a transição do trabalhador antigo, da geração Baby Boomer para a geração Y e Z. Esse profissional precisa estar antenado com essas duas gerações e ele precisa entender de diversos assuntos. Comportamento do ser humano, processo de aculturamento do profissional novo dentro da empresa, introduzir ele na rotina da empresa, é responsabilidade também do setor de RH, além das lideranças setoriais, entre outras situações. Então, até mesmo um desligamento da empresa, ele tem que saber fazer a demissão, porque isso pode causar trauma no profissional que é desligado. Então, essa constatação me preocupou muito, Luciana, devido a que muitos profissionais de RH que estão atuando em grandes empresas não estão preparados para estar ocupando aquela cadeira. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bruno, e quais são as causas aí deste fenômeno? Primeiro, a própria qualificação do trabalhador, do estudante, enfim, do profissional que se interessa em trabalhar em RH. Quando eu vi essa pesquisa alguns dias atrás e depois disso eu escutando alguns alunos meus falando, professor, eu quero fazer gestão em RH, me preocupou um pouquinho e eu já comentei com eles, falei, olha, você vai fazer gestão em RH, você precisa entender de gente, você precisa saber o que está fazendo porque você manuseia e lida com vidas humanas dentro da empresa. Então, falta muito conhecimento em mentoria, falta muito conhecimento por falta de leitura de livros na área de RH, falta de capacitação mesmo, né? Então, esse é o primeiro fator desse fenômeno. O segundo é o avanço da inteligência artificial. Se você pegar hoje plataformas de IA, fazem todo o processo de recrutamento e seleção baseado em algoritmos. Por exemplo, aqui na rádio nós precisamos de um profissional do setor administrativo que tenha competências com Excel, com gestão de pessoas, com comunicação com o cliente, entre outros. A inteligência artificial já compila os currículos que tem esse perfil e já direciona. No entanto, os profissionais têm dificuldade de lidar com a tecnologia. Então, eu contrato um profissional de RH e ele não sabe mexer com a máquina, ele não sabe mexer com o computador e com os softwares que facilitariam a vida dele nesse processo. Então, ele acaba não usando essas plataformas de inteligência artificial, o que dificulta muito a produtividade, Luciana. Porque eu tenho um fenômeno assim, eu vou contratar 20 pessoas. Imagine eu fazer o filtro de mais de 100 currículos, por exemplo, para filtrar 20. É um trabalho muito grande, não parece, mas é. A inteligência artificial faz isso. Então, quando o profissional de RH não sabe lidar com a plataforma, o trabalho dele fica muito mais demorado e talvez não tão eficiente assim. Então, o uso da inteligência artificial também é um dificultador do processo
e a questão cultural dentro da empresa. Ah, nós sempre foi assim, vamos continuar fazendo assim, não tem problema nenhum. Só que isso reduz, sem dúvida alguma, a produtividade. E lembrando que fazer essa análise dos currículos é apenas um dos trabalhos. É apenas a ponta do iceberg. E é tão difícil, Luciana, de fazer. Por exemplo, eu já trabalhei em consultorias que nós precisávamos de um funcionário para trabalhar e o RH tinha dificuldade de contratar esse funcionário. Imagine uma indústria que você precisa de 20, 30, em supermercados que tem aquelas contratações por demanda, onde 40 funcionários são contratados. Imagine esse processo sendo feito de bolão. Então você não contrata o profissional correto para a vaga correta, aquele profissional que entra na empresa entra com uma expectativa de ter o emprego ali, mas muitas vezes não é o profissional da vaga e acaba sendo desligado e isso gera um efeito cascata muito negativo. Então o profissional entrou para a vaga que não era para ser dele, porque ele não tinha perfil. Aí ele tem dificuldade de aprender, né? Os líderes não têm muitas vezes paciência de ensinar e ele é demitido. Essa demissão gera um trauma de questão de autoconfiança nele. Ele fala assim, poxa, mas eu não tenho capacidade de nenhuma vaga, de trabalhar em nenhum lugar. Às vezes não é isso. Às vezes é o gestor de RH mal preparado que contratou ele para a vaga errada, colocou ele numa posição ali onde ele não deveria estar. E essa é uma função do RH, entender o perfil do profissional e colocar ele na vaga correta para trabalhar. E esse profissional acaba ficando desmotivado com a própria carreira profissional. Às vezes ele tem diversos talentos e competências e não consegue exercer por incompetência profissional dos gestores de RH que não conseguem contratar direito. Ou seja, a incompetência não é nem dele. Não é nem dele, é do profissional de RH. Só que é muito difícil constatar isso, né? Geralmente os profissionais de RH, principalmente os gestores, eles se colocam num status de entendimento maior. Só que tem que ter cuidado porque às vezes ele não entende. Tem que ser humilde nessas horas também, né? Exatamente. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o professor Bruno Bus e hoje o tema é a falta de talentos nos setores de RH e as consequências disso. Bruno, e quais são as recomendações, então, para as lideranças em RH? Utilizar as plataformas de inteligência artificial, entender que isso já não é mais uma tendência, Luciana, é uma realidade e que os gestores precisam se adaptar à inteligência artificial para melhorar seus índices de produtividade. Imaginar a contratação em massa, por exemplo, que dá um trabalho enorme, joga para o sistema que o sistema já auxilia. Obviamente que haverá entrevista ou via vídeo ou presencial, mas ela passa a ser a última etapa. O sistema já compilou todos os currículos que tem o perfil para a vaga que eu preciso, então ao invés de eu fazer entrevista com 50 pessoas para selecionar 20, eu já faço com 22, 23 pessoas para selecionar as 20. Fica muito mais apertado o processo, mas ao mesmo tempo mais ágil, porque eu já tenho os profissionais adequados ali, direcionados para a vaga. Então, utilizar as plataformas de inteligência artificial, os softwares que estão disponíveis para auxiliar o trabalho. Outra coisa, pegar o profissional, contratar o profissional e ensinar aquele profissional dentro da cultura empresarial. Nós temos um péssimo hábito no Brasil, Luciana, de pegar os profissionais e jogar na linha de produção, né? Literalmente falando, comece a trabalhar aí e você vai aprendendo aos poucos. Só que esse processo de onboarding que a gente fala na administração é muito mal feito. Então tem que ter um processo de aculturamento, né? Treinamento, capacitação. Isso custa para a empresa? Custa, mas é importante porque você vai evitar um dispêndio financeiro e um desperdício lá na frente. Você vai investir no primeiro momento para que o profissional já comece o trabalho dando resultados positivos. A terceira é investir na capacitação dos gestores de RH que já estão dentro das organizações. Eu conheço gestores que ele tem uma capacidade enorme de gerar resultados, mas ele não está ali, mas não conhece muitas vezes a área dele. Então, para os proprietários das empresas, diretores, tem um gestor de RH ali que tem uma probabilidade, tem uma expectativa de crescer, mas está com alguma dificuldade, investe na qualificação dele para que ele não erre mais na contratação dos demais profissionais da empresa, para que esses erros sejam mitigados. E a última, focar na cultura empresarial, conforme a gente já comentou na semana passada. A mudança da cultura empresarial para ser uma cultura mais high-tech. O que é cultura high-tech, Luciano? Uma cultura direcionada para o uso da tecnologia para facilitar a produtividade. Ainda nós temos um cenário de resistência a essa mudança e um trabalho muito braçal, tanto dos setores administrativos quanto operacionais. Mudar esse fator, mudar esse cenário e essa cultura empresarial, ainda que haja investimentos financeiros grandes, para que eu tenha, ao longo do tempo, uma produtividade maior. E por último, Luciana, para fechar, embora as empresas estejam num cenário
de vulnerabilidade, de mudanças rápidas, de instabilidade econômica, social, as empresas precisam pensar no longo prazo. Hoje eu penso para a semana, para o mês, no máximo para o ano, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Independentemente do que aconteça, Luciana, os profissionais de RH precisam pensar as contratações e precisam pensar os profissionais que estão dentro da empresa em caráter de longo prazo. Poxa, eu quero que a Luciana trabalhe na minha empresa por 30 anos, por 20 anos. O que eu, RH, preciso fazer para manter ela no meu negócio produzindo? Né? Então as empresas precisam, sem dúvida alguma, pensar em cenários de longo prazo para conseguir manter a sua sustentabilidade. Só que também é um cenário difícil devido à velocidade das mudanças. E aí nós temos dois pontos que a gente pode destacar aqui, né, Bruno? Primeiro, que você falou em tecnologia e hoje os jovens dominam a tecnologia. Exato. E aí o que fazer também para manter esses jovens motivados para que eles permaneçam na mesma empresa? É um outro desafio também, Luciana. Por isso da importância de você ter uma âncora de liderança, porque o RH ele é liderança, né? Ele é um braço da liderança. É você manter uma âncora de liderança onde o jovem confie nessa liderança. Né? É claro que é um assunto que nós abriríamos outra coluna aqui para falar disso, Luciano, mas o gestor de RH, o líder da empresa, ele precisa ser um braço, ele precisa ter a confiança do jovem. E o jovem hoje é muito desconfiado. Ele tem no vizinho a possibilidade de mudar emprego, né, de trabalho. Então, eu como gestor, o que eu opto? Eu opto por entender que aquele profissional jovem tem aptidões tecnológicas. Esses jovens às vezes não têm aptidão para lidar muito com pessoas, mas isso eu desenvolvo nele. Mas se ele já tem o viés tecnológico, já é um meio caminho andado, mais de meio caminho andado, então eu gero confiança nele. Eu puxo ele para o meu lado através de palavras de afirmação, de gestos, de jogar ele em treinamentos, de colocar ele em cenários desafiadores, porque o jovem gosta. Olha, você vai ter que desenvolver X projeto em tanto tempo. E eu confio em você. Eu acredito que você vai conseguir. E a remuneração, né? Esse negócio de profissional recém-formado ganhar um salário mínimo aí não está com nada, tem que pagar bem para manter o profissional. Obviamente que a empresa tem suas limitações, falar é fácil, fazer é difícil, né, Luciana? Exatamente. Mas nós precisamos, a gente sabe disso, né, devido às práticas, mas a gente precisa entender que o salário base já não é o suficiente para manter o jovem no trabalho. Você precisa ter um RH forte, competente, gerador de confiança e remuneração decente também para que esses jovens continuem. Hoje eu estou meio sem papo na língua, Luciana, mas é verdade. Às vezes a gente precisa colocar uma linguagem mais direta para que os profissionais entendam isso, né? Para que os profissionais entendam que mudou já. Nós não estamos vivendo um processo de mudança. Muita coisa já mudou e nós estamos vivendo lá no passado. Não gera produtividade nem resultados esperados. E mesmo porque hoje a gente sabe que os jovens estão cada vez mais dependentes, entre aspas, dos pais, né? Então, por isso eles não vão aceitar também qualquer coisa. Isso, os pais que hoje têm 35, 40 anos, 45 anos de idade, eles viveram uma jornada, em regra, no geral, um pouquinho mais difícil, e eles tentam proporcionar para os filhos um maior conforto. Tema de outra coluna também. Mas o que acontece? O jovem ele já não tem aquela... Muitos, né? Claro que não todos. Ele já não tem aquela necessidade cabal de sobrevivência no trabalho. Ele tem a opção. Não, esse trabalho aqui não é conveniente para mim. Eu vou para esse. Então, ele deixa a função anterior e deixa o gestor na mão. Às vezes por opção dele, mas às vezes porque a empresa a qual ele deixou não atendeu os requisitos dos jovens de hoje. Que é o quê? Diversidade... tecnologia, desafios, inclusão, remuneração. Então, esses fatores que nós, gestores de RH, precisamos nos qualificar. Bruno, e para encerrarmos, sua conclusão? A gente já comentou durante a coluna, né, mas é uma mudança cultural no sentido de tornar a empresa mais tecnológica. Profissionais de RH que estão sentados na cadeira há anos e não colocam a bunda na cadeira em sala de aula para estudar, por gentileza, o RH mudou. Gestão de gente, hoje já mudou até a nomenclatura para isso, não é mais setor de recursos humanos. Hoje tem diversas nomenclaturas para isso, para começar, né? Então nós temos o perfil desse profissional novo que está aí no mercado, nós precisamos entender esse profissional, nós temos que entender quais são os requisitos da vaga, como que eu vou contratar, processos de desligamento profissional, como existe um processo de demissão. Não é eu chegar assim, viu, você está mandado embora a partir de amanhã, como acontece até hoje. Não, existe um processo para desligar. Então, o profissional de RH ele precisa se requalificar. E é um processo para a vida toda, Luciana, não muda mais.
nós voltamos a estudar, fazemos um curso de 2, 3 anos de requalificação, só que quando eu termino, daqui 2 anos já ficou para trás. Eu preciso ter um contínuo de estudo, eu preciso estar me requalificando o tempo todo. Tá certo. Bruno, obrigada pela sua presença aqui na CBN Ponta Grossa e até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda-feira com um clima mais ameno essa semana, né, Luciana? Isso mesmo. Eu já tô até de blusa aqui como um bom pontagrossense. Saí de casa hoje já pensando, meu Deus, tá frio, né? Mas vamos em frente. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Fala,